Marcos Rodrigues. Ao seu lado e comunicando aqui pelo Supermanhã, o ponto alto da notícia na Jovem Pan News. Agora são 8 horas e 1 minuto. 8 horas e 1 minuto, eu repito a informação, em todo o Brasil, protestos aí articulados pela Central Única dos Trabalhadores e já provocam paralisações em 7 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. São protestos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, aí acontecendo em todo o Brasil. Maceió entra aí dentro dessa estatística, porém, ao protesto aqui está sendo atribuída a questão da violência no que diz respeito ao transporte coletivo, à educação também, as questões salariais, que em breve já entrarão em pauta com o governo do estado, e também a greve que se arrasta por 4 semanas da Polícia Civil. É muito transtorno aí também para os alagoanos na manhã desta terça-feira chuvosa na capital alagoana. Eu recebo nos estúdios da Jovem Pan News o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos. O Arnaldo já vem tendo participações aqui dentro da programação do Supermanhã, sempre tratando aspectos importantes para você, meu amigo, você, minha amiga, que está em casa, né? E às vezes em função de questões financeiras, preconceito, medo, né? Não procura aí conhecer o trabalho dos psicólogos. Então nós chegamos à conclusão que alguns temas nós vamos apresentando até você e, obviamente, claro, indicando a possibilidade de você buscar ajuda, o que é o mais importante. Hoje, o Arnaldo Santos, que já destacou aqui muitos temas, entre eles destaco aqui o suicídio, vai falar sobre o transtorno de personalidade. Você sabe o que é isso? Você sabe a diferença entre psicose e neurose? Pois é, o Arnaldo hoje vai abordar esse tema que, olha, é mais comum em termos de reconhecimento e identificação no Brasil. Eu não vou nem falar esse nome, que é complicado para mim. Você quem vai dizer, Arnaldo. É tão comum em todo o Brasil e é tão comum também a presença dos psicólogos para ajudar as pessoas a buscar um caminho, né, de recuperação que você nem imagina. Então, hoje, transtorno de personalidade. Lembrando que você pode participar a qualquer tempo aqui da nossa conversa, ligando para o 3338-9081 ou ainda 9999-2841 e ainda o 8808-8516. O nosso WhatsApp é o 9936-5768. 9936-5768. Arnaldo, bom dia. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Transtorno de personalidade. Mas tem um outro nome que é muito conhecido, borderline, falei certo? O transtorno de personalidade. Bom dia primeiro aos ouvintes da Jovem Pan. Mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com você, Marcos, e com os ouvintes, né, na participação. Se a gente tiver a participação, será muito bem-vinda. E o transtorno de personalidade são vários, né? A gente vai destacar aqui hoje o transtorno de personalidade borderline. Nós temos o transtorno de personalidade antissocial, tem o narcisismo, tem outros, né? Mas hoje a gente vai destacar o borderline, que é justamente, o próprio nome indica, borderline, né? Border é margem, é linha, e line, linha. Ou seja, é um transtorno que está entre a neurose e a psicose. Entre a neurose e a psicose. É o limiar, o limite. No limite, é limítrofe. Inclusive, os termos que se utiliza é o transtorno limítrofe. Ele fica entre a neurose e a psicose. Ou seja, para a gente entender um pouquinho, né, assim, mais claro. A neurose, Marcos, é quando a gente tem aqueles conflitos e consegue viver ainda com esses conflitos. Ou seja, você ainda vamos dizer, cumpre a lei, né? A psicose, ele é tão conflitante, os conflitos, que ele delira e ele alucina. Ele não reconhece a realidade. Se sai da realidade completamente. Exatamente, isso. E o borderline é exatamente no limite entre a neurose e a psicose. Ora ele vai estar com a crise que foge totalmente ao controle e ora ele está adequado e teoricamente ninguém perceberia. Isso, mas tem assim alguns sinais, né, assim, mais claros, né, que identificam o transtorno de personalidade borderline. Quais são os principais sinais?
é uma dependência com relação a uma pessoa, um emprego. Ou seja, é aquela pessoa que tem alguém que é como se fosse um amuleto, tá certo? Se a pessoa, por exemplo, ela é amiga, é sua amiga, né? E por alguma razão ela faz uma crítica, ela já perdeu totalmente ali as rédeas, já fica com estabilidade emocional. Então ela depende muito de alguém. Então essa é uma das características do transtorno de personalidade borderline. Qual é a outra característica? 80%, Marcos, das pessoas que têm esse transtorno, elas praticam automutilação. Elas se cortam, elas se queimam, ela tem o próprio indivíduo atingindo o próprio corpo. Exatamente. Para chamar atenção, não? Veja só, é uma espécie até de compensação do conflito que ela está tendo emocional, psíquico. Porque a automutilação é um transtorno, né? É um sinal que ela, para, vamos dizer, sair do sofrimento, ela se automutila. É uma coisa assim... A ponto de causar lesões. Não, a ponto não, causa lesões. Tem o corte, tem... Cortes... Arranca o próprio cabelo? Aí é uma trictomania, isso aí. É já outro sinal de outro transtorno, né? Então, veja só. Qual outro sinal que a pessoa apresenta? É estranheza a si próprio, tá certo? Ela sempre acha que é estranha no dia a dia. Ela tem um pavio curto, aquelas pessoas que têm instabilidade emocional muito forte. É um outro também sinal. Repetindo, não significa dizer, tá certo, que alguns sinais desses não significa dizer que a pessoa tenha... não é porque o cara está chateado, né? Uma discussão que teve no trabalho, aí não pôde desabafar no trabalho, aí chega em casa, aí qualquer coisa dá um estouro. Não é porque ele está doente com isso, não. É um problema também, claro que ele está estressado além do normal. Mas é alguém que diariamente, no mesmo dia e frequentemente, seja no ambiente de trabalho ou nas relações familiares, demonstra esse descontrole. Vamos lá, ele tem também outros sinais, é uma ansiedade difusa. O que é isso? É uma ansiedade constante. Todo mundo tem, em algum momento da vida, você tem uma ansiedade. Você vai fazer uma prova, você vai fazer um trabalho, você vai ter uma casa, vai comprar um carro. Tudo isso cria uma espécie de ansiedade. É aquele friozinho na barriga, né? É o administrável, a ansiedade administrável. Mas no transtorno de personalidade borderline, essa ansiedade... ela é difusa, ela não sabe, a pessoa não identifica por que está tendo tanta ansiedade. Quem tem o transtorno de personalidade borderline, consegue trabalhar? Consegue, Marcos. E veja só, é porque, como a gente falou, né? Ela está entre a neurose e a psicose, mas tem momentos, ela tem consciência, tá certo, da ansiedade, tem consciência da depressão, mas... ela, em determinado momento, ela perde essa realidade. É por isso que o nome é borderline, entre a neurose e a psicose. É fronteiriço, vamos dizer assim, né? Tem momento que ela está lúcida, tem momento que está bem, mas tem momento, e é mais psicótico do que neurótico. Psicótico do que neurótico. Quem é que trata, quem é o profissional que está apto a fazer essa identificação e até ajudar a pessoa a fazer com que ela tenha consciência de que tem o problema e precisa de ajuda? É o psicólogo ou é caso de psiquiatria? Olha, Marcos, como ele apresenta, né, um nível de ansiedade e também de depressão e também de suicídio, tá certo? Então, se for no momento em que está crônico a ansiedade e a depressão, necessariamente é preciso que intervenção do psiquiatra para a questão da medicação, tá certo? Então, hoje em dia, os transtornos, eles podem desencadear outros transtornos maiores, né? Então, no primeiro momento, quando o paciente ele está com ansiedade muito forte, uma depressão muito forte, e aí se faz uma consulta com o psicólogo, geralmente, quando ele percebe que está aguda a situação,
ele encaminha para um psiquiatra e vice-versa, né? Então esse diagnóstico trabalho, inicialmente é feito pelo psicólogo. São 8 horas e 11 minutos, 8 e 11. Estamos abordando hoje aqui o transtorno de personalidade borderline. Você conhece isso? Pois é, preste atenção. Está aqui o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos, trazendo alguns elementos, algumas características para você também saber identificar do que é que nós estamos falando. É um problema sério, mas ao mesmo tempo, para a percepção, ele precisa aí do olhar aguçado também do profissional. É possível que a pessoa conviva com o transtorno de personalidade borderline, né? Personalidade borderline, desde a adolescência até a vida adulta, durante muitos anos, até que venha a ser diagnosticado, Arnaldo? Olha, Marcos, veja só, inclusive, vamos falar um pouquinho da origem, e os estudos indicam o seguinte, que a pessoa que adquire, né, o sujeito que adquire esse transtorno, ela teve uma infância onde a autoconfiança, a autoestima, ela foi negligenciada, tá certo? São aquelas pessoas que não se cuidam de si, não tem autoestima. Então, isso vai desencadeando. A origem é na amígdala, né, uma partezinha da amígdala, que é responsável pelas emoções, e também ao hipocampo, que é a questão da memória. Então, essas duas partes do cérebro, ela fica em conflito, tá certo? E a pessoa tem uma educação que não é valorizada, a autoestima. A pessoa não, por alguma razão, ela não foi. Porque, veja só, a gente já até discutiu isso aqui, qual é o melhor presente que um pai e uma mãe devem dar ao seu filho. Não é um presente, não é um carro, não é uma moto, não é um computador, é que ele tenha autonomia emocional. Ele tendo, Marcos, autonomia emocional desde criança. A criança cai, levante, meu filho, não vá correndo, ele vai perdendo a sua capacidade de visão de mundo, e aí pode, não estou dizendo que vai acontecer, né? O ser humano, ele é o animal, vamos dizer assim, ele é mais adaptável do planeta. Qualquer coisa ele pode superar. Então, mesmo que ele, né, na infância, ele tenha essa deficiência numa autoconfiança, ele pode lá na frente, ele, né, trabalhando, fazendo as atividades normais, ele pode superar. Outras pessoas não superam. Outras não superam. E quando não superam, o que acontece? E se esses sinais que a gente está aqui comentando, ele começa a ser frequente, nada melhor do que procurar um profissional e ver o que está acontecendo com seus conflitos, e aí resolver e viver um pouquinho melhor. No dia a dia das profissões, né, no dia a dia da vida, as pessoas têm muitas barreiras com os profissionais com que trabalham, no ambiente de trabalho, barreira com o chefe, né, a questão da hierarquia. A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela consegue se adequar a esses elementos, né, que no dia a dia cercam a vida em sociedade, Arnaldo? Consegue, Marcos. Agora veja só, se for, tá certo, um caso agudo, porque vamos lá, existem muitos transtornos que você vive, vamos lá, tem transtorno da bipolar, só para abrir um parênteses, tem momentos de euforia e de mania de depressão. Então, você naquele momento, você trabalha, vamos dizer, em um mês trabalha uma semana. E tem mês que você não trabalha nenhum dia. Então, é esse jogo. Então, para que a pessoa, tá certo, perceba isso, então ela, não está conseguindo trabalhar normalmente, fazer as tarefas, viver socialmente, tem um conflito que não consegue fazer isso, que a pessoa procure, porque são vários transtornos, entendeu, Marcos? Esse borderline é que a gente está aqui salientando, mas tem outros, eu tenho um antissocial, tem um narcisista hoje, que é aquela pessoa que está o tempo todo tirando fotos de si mesmo, né? Esquece o outro, é muito egoísta. Então, esses transtornos, inclusive, até a própria mídia, muitas vezes, fomenta ela isso, alimenta.
Então, quando a pessoa está tendo esses conflitos, esses pensamentos, essas atitudes, esses sinais aqui que a gente está aqui colocando, então é preciso procurar, né? O transtorno de personalidade borderline, você cura ou você contém? Você contém. Porque é uma situação, inclusive de origem, inclusive genética também, certo? Tem uma parte genética, mas ele é controlável. Então você vai conscientizar a pessoa que ela tem aquele problema e ela também vai ter dicas de como compreender em que momento está fugindo, está saindo da linha. Isso, o tratamento é você fazer com que a pessoa perceba esses conflitos que ela está tendo no dia a dia e aí possa conviver socialmente, no trabalho, enfim, numa relação íntima, tranquilamente. É possível que a pessoa tenha isso a vida toda e só desperte, né, em algum momento a fase aguda, só num determinado momento da vida, em função de algum episódio ali da vida? Justamente, Marco. Eu tenho 43 anos, então até agora, até o momento, ninguém nunca apontou. Cara, isso é meio estranho, ainda não falaram. Mas aí teve um episódio no trânsito, não sei, um assalto, uma coisa que mexe emocionalmente comigo, e depois desse episódio eu vou tendo uns gestos meio atrapalhados. Aí a pessoa, é possível acontecer isso? Pode, Marco, veja só. Qualquer transtorno hoje, veja só, como a gente já falou aqui, né? Tem vários transtornos que têm origem genética. Como a gente até colocou aqui, você pode ter uma predisposição para ter um problema no fígado, mas se você sabe disso, né? Vamos dizer, o teu pai morreu de uma cirrose, vamos lá, um exemplo. O teu tio também, enfim, na cadeia familiar. Você sabendo disso, o que é que você deve fazer? Você deve fazer o quê? Não comer alimentos gordurosos, comer, quer dizer, com mais qualidade, para quê? Para que não dispare, né? Disparar no sentido de surgir o problema orgânico, e isso vai também para a mesma questão dos transtornos mentais. Você pode naturalmente ter um gene do borderline, mas ele jamais vai ser mais um episódio, como você falou. Um episódio, vamos lá, você é uma pessoa que desde de criança, você é um dependente de alguém, da tua mãe, da tua avó, você não faz nada se você não perguntar, você faz um curso, tem que perguntar, você vai dirigir, pergunta se vai naquele dia, fazer uma viagem, enfim. Então, vamos lá, essa pessoa, vamos supor que ele tenha esse componente genético, esse comportamento desde criança, e, vamos lá, tem essa dependência com a avó ou com o avô. Esse avô morre, aí, meu amigo, o que é que vai acontecer? Ele pode até estar nesse conflito convivendo normalmente, mas a partir do momento que essa dependência, essa pessoa, ela vem a falecer, então aí é que dispara exatamente o transtorno. Aí vai cronificar a situação, porque ele estava convivendo com esse conflito, né? Eu sou bom, eu sou mal, esse conflito que tem do borderline, que é, como a gente está comentando aqui, é limítrofe entre a psicose e a neurose. Então, essa dependência de alguém, isso é um exemplo, tá certo? Isso é um exemplo. Ele pode, sim, desencadear naquele momento a cronicidade do problema e aí pode até cometer o suicídio. Pois é, você falando de todas essas histórias, e para você que ligou o rádio agora, são 8 horas e 19 minutos, 8 e 19, você está acompanhando aqui o Super Manhã, o ponto alto da notícia. Nós estamos tendo aqui esse papo cabeça, vou batizar aqui, com o Arnaldo Santos, sobre esses mistérios que cercam a nossa psique. E hoje ele está trazendo aqui o transtorno de personalidade borderline, né? Mais comum, como ele bem coloca, do que como você imagina. Mas levar ao suicídio também, quer dizer, é mais um elemento que cerca, que ronda o ser humano, que pode levar à morte também, Arnaldo? Isso, Marcos. Inclusive, é só, dos transtornos que existem, Marcos, o de borderline é o que mais acontece a tentativa de suicídio, por incrível que pareça. Então, é por isso que esse tema também é bastante bom ser colocado. E 10% das pessoas que já foram diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline, 10% elas praticam o suicídio. E as tentativas, a maior incidência dos transtornos é justamente o borderline. Ou seja, é preciso que a gente veja, se perceba esses sinais e aí, mais uma vez, procure um profissional, porque
é amadurecimento mental, intelectual. A pessoa que tem um conflito, né, que está ali, não está conseguindo administrar esse conflito, que procure. É aquela mesma coisa, sabe, Marcos? As pessoas dizem, não, eu vou contratar um arquiteto para minha casa ficar mais bonita. Por que você não contrata um psicólogo para a sua vida ficar mais bonita? Você não tem briga com seu esposo, com a sua esposa, você tem conflito no seu trabalho, você tem conflito no dia a dia. Então vamos fazer, ver a vida mais bonita, né? A gente não contrata, né, contrata um dentista para os dentes ficarem mais bonitos, não é verdade? Então a pessoa que está contratando, que está buscando uma ajuda num conflito interno, um conflito psíquico, com certeza, Marcos, ele vai viver melhor. Então essa aqui é a nossa conversa, é justamente para que as pessoas se conheçam melhor e vivam bem com o seu esposo, com a sua esposa, dentro do trabalho, enfim. É essa o nosso objetivo. Outra coisa, Marcos, o transtorno borderline, também ele é aquela pessoa, como a gente já falou aqui, tem o pavio muito curto, estabilidade emocional muito forte. Então as pessoas, vamos lá, numa reunião, você está para decidir alguma coisa e de repente você sai de si, tá certo? Você tem uma estabilidade emocional muito forte, você até pode perder a oportunidade de uma empresa, pode perder até o esposo, a esposa, né, por algum conflito que você poderia ser administrado caso você tenha, né, a maturidade de procurar um profissional. De procurar um profissional, que é mais importante, né? São 8h22, 8h22, aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan News, na manhã desta terça-feira chuvosa na capital alagoana, o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos, falando do transtorno de personalidade borderline. Pois é, rapaz, que coisa, hein? Olha, tem percentual no mundo, há um percentual, um estudo sobre quem tem esse transtorno de personalidade, ele é tão elevado quanto outros transtornos também, Arnaldo? Veja só, é em torno de 2%, viu, Marcos? Da população. Isso, 2%. Da população mundial. Mundial. Isso, esse daí também, o transtorno de personalidade borderline, ele provoca aposentadoria? Chega a ser incapacitante, não? Veja só, é incapacitante quando ele fica cronificado, né? Quando vamos lá. Você imagina uma pessoa que está constantemente se automutilando, e automutilando para valer, tá certo? Sem poder, por exemplo, trabalhar. Você corta os pulsos, tá certo? Você se queima, você... até mesmo, Marco, tem casos na literatura que até aquela ação de imprudência no trânsito, você vê muitas vezes algumas pessoas que constantemente batem, tem uma colisão. Não, você não conhece alguma pessoa? Sim, está sempre com o carro amassado. Sempre com o carro amassado. Então, pode, tá certo, pode ser um sinal de que está havendo um conflito interno, tá certo? Um conflito, e esse conflito pode ser, não estou dizendo que tá certo? Porque a gente tem muito cuidado. A última coisa que a gente deve fazer assim, com muita certeza, é fazer o diagnóstico. Claro. É por isso e que quem faz o diagnóstico é o especialista, isso, não é quem está do lado que vai começar a apelidar a pessoa, fazer bullying, não é isso? Não é isso. A gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Porque sinais, todo mundo tem algum sinal de alguma neurose, alguma psicose. Não significa dizer que aquela pessoa tenha um transtorno borderline, não tem que ter um transtorno de antissocial, tem que ser um transtorno narcisístico, não. Tem sinais, todo mundo tem alguns sinais. O transtorno borderline, quem tem ele ou quem convive com ele, pode ser alguém muito inteligente, passa em concurso público, um cara sempre de destaque, não tem nada a ver, nada vai impedir. Só para você ter uma ideia, viu, Marcos, existe um filme, o filme parece que não me engano, é Cisne Negro. Cisne Negro. Isso. A história de duas mulheres. Isso, que é uma bailarina. Uma bailarina. Aquele filme, ele apresenta exatamente os sinais do transtorno de personalidade borderline. Uma das personagens depende da outra. Vive em função da outra. Isso, não, parece que não é a mãe que fica, o enredo é esse, do roteiro, né? Então, veja só, ela se automutila,
ela tem alucinação. Então, uma referência a esse filme, quem tiver assim, quem quiser interesse. Cisne Negro. Isso, é com a Portman, a Natalie Portman, que é a Tem um atriz ouvinte principal. na linha, né, querendo interagir. A gente está na reta final da conversa com o Arnaldo, mas é o seu Carlos, está interagindo com a gente. Seu Carlos, bom dia. O senhor está em qual bairro? Jacarecica. Fica à vontade. É um caso até pertinente ao que você... Eu não sei em que campo da psicologia você pode enquadrar esse comportamento. O cidadão, ele tem deficiências mentais, é percebível. Porém, ele é calmo, não é um cara agressivo, tudo. Lógico. Então ele estava vendo, eu estou encurtando a conversa, para ser rápido, aí ele estava assistindo a TV. Mas, contracenando o ator, e o pessoal comentando na sala, e achando que ele estava sendo agressivo e tudo, ele calmamente saiu, se deslocou, foi até o fundo da casa. Pegou uma espécie de um machado, assim. Quando o ator estava gritando, ele pegou e dividiu a TV ao meio. Ou poderia ser com a pessoa, né? Mas ele, com raiva daquela cena, ele quis atingir o ator, mas pelo que ele atingiu a TV, e quebrou. Eu não sei o que pode ser classificado exatamente esse tipo de comportamento. E já era uma pessoa identificadamente como alguém com problemas? Já. Ele sabia, ele era muito calado, o comportamento... Ele não era agressivo, ele era uma pessoa assim, que falava poucas palavras. Você não podia dialogar com ele muito tempo. Certo. Se notava um pouco de... Ele não dava sequência àquele raciocínio. Era uma pessoa produtiva? Não. Não era produtiva, não. Ok. Ele não era tão velho assim, não. Ainda era uma pessoa jovem, com seus 40 anos. Ele não evoluía psicologicamente. O Arnaldo está querendo interagir. Bom dia, seu Carlos. Olha, veja só. A gente, às vezes, sabe, a gente confunde os comportamentos das pessoas, dizendo, não, mas ele era tão tranquilo, ele não fazia nada. Veja só, todo comportamento, seu Carlos, que ele é extremo, ele pode ter um sinal de algum conflito, tá certo? Aquela pessoa que é muito caladona, ou aquela que é muito extrovertida, ela pode ter um tipo de mesmo transtorno, tá certo? Então, o caso que o senhor citou aí, que a pessoa foi lá e tentou atingir o ator na televisão, não é isso? Atingiu. Atingiu, Na cabeça né? dele, né? Pois é, então, esse tipo de comportamento, ele está totalmente, por exemplo, fora da realidade, né? Ele deve, ver só, não estou aqui fazendo nenhum diagnóstico, mas ele deve ter alucinado, a pessoa, né? E ele já tinha essa identidade, né? Então, isso, quer dizer, é preciso que essa pessoa, ele procure, né, um psicólogo para verificar o nível de estresse, o nível de agressão que ele está tendo, ou algum tipo de alucinação que ele pode estar tendo, né, teve, e aí investigar para saber qual é o tipo de transtorno que ele está passando. E isso pode ser um momento X ali da vida dele. Ele pode ser uma pessoa muito tranquila, mas aqui repetindo, os extremos, ele pode ser um sinal de um transtorno. Tanto a pessoa que é extremamente, né, calma, como aquela também que é extremamente falante, que não, né? Então, os extremos, geralmente ele tem algum tipo de transtorno. Não estou dizendo que todo mundo, a gente às vezes, no momento, a gente fica assim, ansioso, deprimido, com um comportamento, por exemplo, de um luto. A gente perdeu um parente, naturalmente, a gente fica arretido, recluso, né? Que é natural. Mas se isso for frequente, então é preciso procurar um profissional. Carlos, obrigado pela participação. Agora, só curiosidade, quem era o personagem que ele meteu o machado na casa? Você lembra lá na novela, não? Lembra não, né? Eu não lembro a novela, o personagem fica era meu vizinho. Mas como eu não entendo bem de psicologia, aí eu cheguei a determinada conclusão que o melhor é se afastar, aí nem sequer dar mais bom dia. E não convidá-lo para assistir televisão na sua casa. Não, nunca convidar. Na verdade, eu estava presente ao ato, né? Mas imediatamente saiu aquele monte de gente, aí comentou o assunto, mas obrigado pelo Vazou. Obrigado a você, Carlos. Grato pela audiência. São 8h30, não há tempo para mais nada. Só para agradecer o Arnaldo Santos, que trouxe esse tema polêmico aqui, o transtorno de personalidade borderline. Rapidamente para concluir, Arnaldo. Marcos, aí veja só, é um prazer, né, estar aqui com você mais uma vez e dizendo o seguinte, viu, que o tema
transtorno, depressão e suicídio está tão forte no Brasil, Marcos, que agora, em junho, lá em Minas Gerais, vai ter o primeiro Congresso Brasileiro sobre Prevenção do Suicídio. Prevenção do suicídio. O primeiro congresso vai ser agora em junho, e o pessoal do Cavida estão organizando lá para a gente participar. E não sei se vai ser possível, mas estaremos aí assim, atentos, né, sobre esse congresso. É o primeiro congresso brasileiro de prevenção do suicídio, que vai ser em junho. Para esses e outros transtornos, peça ajuda ao Cavida, funciona ali logo após a Polícia Federal, no bairro de Jaraguá, tá bom? Rua Walter Ananias, 341, o telefone 3326-2774. 3326-2774. Tem lá o nome, viu? Já passei na frente, é bem identificado. Tem sempre alguém lá para te ajudar, tá? Em horário comercial. Arnaldo, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez, Marcos, e aos ouvintes da Jovem Pan, e estamos sempre à disposição. Perfeito. Na próxima semana o Arnaldo volta com outro tema polêmico aqui dentro da nossa programação.